Olá, vocês! Dediquei minha quarta-feira a ficar em casa assistindo aos jogos pra fazer o vídeo. E o vídeo que eu decidi fazer é sobre o São Paulo por muitos motivos que eu vou explicar aqui durante o vídeo, mas a verdade é que tá tudo errado lá. Talvez agora eles estejam ensaiando encontrar um caminho, mas as coisas estão todas erradas. O São Paulo hoje vive um momento que o Palmeiras e o Corinthians já passaram e já se quase revolucionaram internamente, né? Que é um problema muito sério de gestão. E tudo no futebol e num clube começa pela gestão dele. Se a gente for fazer um overview sobre 2018 de São Paulo, que ok, estamos em maio, perdeu pro Corinthians no Campeonato Paulista. O Aguirre chegou em março, ele teve pouquíssimo tempo de trabalho ainda, mas colocaram à frente da diretoria ali ídolos do São Paulo. Quando você coloca a figura do Raí e do Lugano, você praticamente pede um respaldo pra torcida. Então, querendo ou não, você vai ter mais paciência com os ídolos do que teria com outros profissionais. Isso é muito óbvio, é uma estratégia que vários clubes já utilizaram. Só que, mesmo os ídolos estão devendo e uma hora a cobrança vem. O Aguirre chegou, ele entrou numa sequência de jogos eliminatórios, o que pro momento de São Paulo é muito ruim, porque além dele não conseguir implantar as ideias dele e conseguir treinar para que ele realmente escolha um time titular, ele basicamente tem que montar seus times baseados na estratégia do adversário, e isso dificulta muito a vida do treinador. Jogou a Copa do Brasil e foi eliminado pro Atlético Paranaense. No segundo jogo ali, o 2-2, a torcida do São Paulo teve presente, pareceu por um momento que ia rolar a classificação, mas Fernando Diniz deu um nó ali e conseguiu levar pra casa. Foi mais uma decepção pro ano de São Paulo, que sobrou pra ele a Sul-Americana, que foi hoje, e o Brasileiro. O Brasileiro, muito óbvio que fica completamente complicado, e os torcedores sabem disso, que é muito difícil um time que não tem regularidade e não tem elenco conseguir se manter na ponta, e há anos, sabemos, o São Paulo luta ali meio de tabela pra baixo, luta contra o rebaixamento, mas ainda se mantém firme em cima do discurso de que time grande não cai. O que é muito errado, obviamente, na minha visão, isso não faz o menor sentido. Hoje, o que o jogo de hoje mostra pra gente? O São Paulo esteve muito perto de estar eliminado, porque é um time que constantemente, mesmo que faça gols no primeiro tempo, que se imponha em algum momento ofensivamente, no segundo tempo e no final do jogo, toma o gol. Parece inevitável isso. Mesmo que o Aguirre tenha conseguido consertar um pouco a parte defensiva, ele tem aquela ideia de jogar com 3 zagueiros. É claro que quando você joga com 3 zagueiros, você precisa realmente os zagueiros de lado que saibam subir, que saibam atacar um pouco melhor, e você tem realmente ali um bem fixo que tenha como função principal ser o zagueiro principal. Quando o São Paulo se coloca nessa situação de não ter essa regularidade, fazer o gol e se recuar, acabar tomando o empate, acabar tomando a virada, é muito difícil pro torcedor acreditar, empurrar o time, e também é difícil pra confiança do próprio jogador que tá em campo. Isso tudo aconteceu. E aqui a gente fala, por que tá tudo errado? O São Paulo investiu dinheiro na montagem desse elenco. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários, mas eu acho que foram mais de 35 milhões gastos, 10 milhões no Diego Souza, um cara de 32 anos, pra ser a solução do São Paulo. Foram 10 milhões no goleiro reserva, o Jean. Foram 6 milhões no Trellis, um cara que em tese deveria ser a solução ali pro ataque, mas que você não tem bons resultados dele nos últimos anos de carreira. Foram acho que 4 milhões pra ter o Jusilei por definitivo, 13 milhões no Everton, que pode vir a ser uma boa aposta e uma boa solução pro São Paulo, mas assim, é um dinheiro, é tanto dinheiro gasto, que você precisa ter uma resposta em campo, você precisa ter uma melhora. Se você olhar pro seu time jogo após jogo e falar, tem alguma coisa melhorando, e você não vê isso no São Paulo hoje, é claro que é um trabalho a longo prazo, por todos os motivos que envolvem a situação do São Paulo, principalmente o problema de gestão, mas você não vê melhora. Acabou o jogo, rolou uma entrevista do Raí dizendo que o Diego Souza tem puxado a responsabilidade pra ele, que tem a oportunidade de ser ídolo, que ele pode trilhar um caminho pra ser ídolo do São Paulo. São Paulino, é sério que você acredita nisso? O Diego Souza que quase dorme em campo, que ele vai ser a solução? O ponto alto do São Paulo pra mim hoje, taticamente, tecnicamente, é o Nenê e o Cueva. Cueva que faz pouquíssimo caso do São Paulo, até por isso virou banco. Mas assim, parte técnica pra mim são os dois. O que esse dinheiro todo tá trazendo de retorno pro São Paulo? É aí que cai na conta da diretoria mais uma vez. O Aguirre é adepto do rodízio de jogadores, o que é normal para um técnico que tá querendo conhecer o seu elenco para montar seu time titular. O problema disso é que, por ele não repetir a mesma escalação titular, o time também não tem essa regularidade, porque falta entrosamento e você não consegue manter aquilo que você tá acreditando, porque você tá tentando encontrar os jogadores específicos para cada posição. E fazer isso em momentos em que você tá jogando mata-mata, tá montando um time para jogar contra o adversário com uma estratégia específica, tudo fica muito mais complicado. Por isso que você olha pro São Paulo e é tudo uma zona, que os próprios torcedores têm dificuldade
dificuldade pra acreditar no que tá acontecendo no clube. A pergunta que não quer calar é: qual será a solução do São Paulo? O que tem que fazer? Tem que sentar todo mundo numa mesa e falar: não tá dando certo. O que a gente vai fazer agora? Porque olha, o São Paulo ficou muito perto de ser eliminado, assim como ficou muito perto de fazer gols, mas perdeu os gols, e isso é muito complicado para um time grande que não consegue chegar na frente e ser eficiente, porque aos 13 do segundo tempo, Rosário Central já tava solto no jogo e perdeu um gol muito claro, que passou muito perto, assim como no primeiro tempo, aos 20 do primeiro tempo, o Nenê perdeu um gol feito. Coisa que não é muito do feitio do Nenê, né? Mas são coisas que vão acumulando e preocupando, porque esse futebol que o São Paulo apresentou não é um futebol que vai sustentar o time numa Sul-Americana, no mata-mata. Rosário Central é um time medíocre, tecnicamente medíocre. São Paulo não podia sofrer do jeito que sofreu para um time desse. Então fica essa preocupação de: será que vai melhorar? Onde esse time vai chegar? Acredito que a pausa para a Copa talvez seja uma solução pro Aguirre, porque ele não vai perder jogadores para a seleção, tirando o Cueva, e ele vai conseguir talvez ali nesse momento, nesse intervalo, introduzir as ideias dele pro time e talvez aí voltar pós-Copa mostrando um pouco mais a cara do time dele, tá? É muito claro que o time que hoje entra em campo com a Aguirre já é muito superior ao que era apresentado pelo Dorival, mas ainda assim gera muita desconfiança. Mas eu queria muito saber do torcedor são paulino, de vocês, o que realmente vocês acham da situação, qual vocês acham que é o real problema e como acertar isso. Porque assim, por experiência como torcedora do Palmeiras, que sofreu muito com gestão em mão de presidente, isso leva muito tempo. E foram as duas quedas do Palmeiras, foi a queda do Corinthians, que transformaram o momento do clube, né? Fizeram ele renascer. Não à toa hoje, são clubes que, querendo ou não, se ajeitam dentro da sua própria metodologia. Mesmo que o Corinthians esteja com muitas dívidas, ou que o Palmeiras realmente consiga estar despontando como um time rico, um time que consegue se manter ali. A questão é: como o São Paulo faz hoje pra voltar a ser competitivo pela ponta do futebol paulista ali, certo? Uma outra coisa que eu acho, que eu tava discutindo com as minhas amigas quando acabou o jogo: o São Paulo tem uma coisa muito positiva a favor dele. São Paulo não paga aluguel, né? O estádio é próprio. É difícil pro torcedor, pela distância e pela dificuldade de chegar ao Morumbi, manter o estádio sempre cheio durante a semana. Mas aos finais de semana, o São Paulo é o tipo de time que pode fazer promoção pra ter o torcedor por perto. Não sofre tanto com a elitização que, por exemplo, o Allianz Parque sofre hoje aqui em São Paulo. Com os altíssimos preços, com o custo que é abrir a arena, o São Paulo consegue evitar a elitização, consegue levar o torcedor de todas as classes pro estádio e realmente conseguir empurrar o time, que nessas horas o apoio da torcida é muito importante. Mesmo que o time esteja bambeando, esteja apresentando um futebol que pra torcida beira o medíocre perto do tamanho da história do clube ou qualquer outra coisa, a torcida pode ser um ponto chave, um ponto principal pra essa virada. Então eu queria muito saber o que vocês acham do momento do São Paulo, o que vocês esperam dele na Sul-Americana e o que vocês esperam dele no Brasileiro, se é realmente desesperador esse momento que vive, e essa diretoria, como cobrar essa diretoria. Admiro muito o São Paulino tem tido paciência. Paciência é uma coisa que não tem no futebol brasileiro hoje, com o trabalho do técnico, da diretoria, da presidência, e mesmo sofrendo, mesmo acontecendo situações muito adversas dentro do clube, o torcedor tá se mantendo paciente e esperando que alguma coisa aconteça. O que não pode acontecer é essa paciência virar quase uma aceitação. Então assim, vamos aceitar o momento de São Paulo porque a gente não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer, e a cobrança da torcida é o que faz a diretoria não se acomodar. Me falem aí o que vocês acharam. Quero entender um pouco mais também da visão do próprio torcedor mesmo. É claro que minha visão é sempre vista de fora. Eu não tô sentindo a dor que o torcedor sente assistindo o jogo de futebol sofrível que foi, mas tudo gira em torno de um problema de gestão que o São Paulo não vai conseguir solucionar tão rápido assim. Então, a curto prazo, como conseguir fazer esse time ter resultados um pouquinho melhores? Quais áreas do campo ali vocês ajeitariam? Quais jogadores que vocês escolhiam pra estar ali? Qual seria a formação titular de vocês? Certo? Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações, comentem aqui, me sigam nas redes sociais. Fui gravar esse vídeo tarde, mas é porque realmente foi um jogo que eu passei muito tempo pensando, eu passei anotando tudo que aconteceu, e os anos passados foram difíceis pro São Paulo, né? Então assim, são muitos anos sem ter um título. Isso para um clube é o que mantém ele se reabastecendo, né? De jogadores, de vontade, de brio, que é uma coisa que hoje falta muito pro São Paulo, certo? É isso. Beijão.